Muito bem. Mediante ao estudo que a gente fez da aula anterior sobre os povos da antiguidade, iremos ver agora os fenícios. Os fenícios que são chamados do povo do mar. E vamos entender por que isso, tá certo? Os fenícios fazem parte de uma das maiores civilizações da antiguidade. Eles viviam entre o norte da Palestina, entre o Mar Vermelho e o território hoje que corresponde ao Líbano, Síria e Israel. Os fenícios são conhecidos como o povo do mar. Isso porque eles foram grandes mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento também da astronomia. Veja só, os fenícios fazem parte daqueles povos da antiguidade que passa a ter uma exceção. Em que aspecto? No aspecto econômico. Eu havia falado para vocês que a maioria dos povos da antiguidade tinham como base econômica a agricultura. Quando eu digo a maioria, isso requer exceção entre os fenícios, os assírios e os hebreus. Os fenícios não têm como base a agricultura, mas terão como base econômica o comércio marítimo. E como eles se tornaram-se grandes navegadores e fazendo navegações a distâncias, por meio desse processo naval, ou seja, pela navegação, conseguiu desenvolver rotas comerciais. E essas rotas comerciais tornaram-se importantíssimas para o desenvolvimento econômico dos fenícios. E para poderem desenvolver uma ótima rota comercial e que não se perdessem, eles passam a estudar astronomia, que vai servir para a orientação deles em alto mar, tá certo? Aqui a gente consegue perceber o mapa, tá certo? E que nesse mapa aqui você vai ter um destaque vermelho. Esse destaque vermelho aqui corresponde a toda a rota comercial dos fenícios. Percebam que eles sempre começam o seu processo de navegar através das costas marítimas dos países, tá certo? E a verde, bem aqui à tua direita, você vai ter as 3 cidades, estados importantes da Fenícia, que vai ser Bíblio, Sidom e Tiro. São as 3 cidades mais importantes da Fenícia, que tem uma estrutura de cidade-estado. Você percebe que eles faziam grandes navegações, tá certo? Grandes navegações. Então você vai ter toda a costa aqui do mar Mediterrâneo até a região de Chipre aqui, até chegar à região da Mesopotâmia, tá? Vamos ver aqui algumas características dos fenícios. No aspecto religioso, os fenícios eles eram politeístas. E a gente sabe que o politeísmo é a crença em vários deuses. E o fato deles também acreditarem em vários deuses, eles também faziam práticas rituais de sacrifícios de animais. Tá certo? No aspecto econômico, eles se desenvolvem, né? Porque eles são comerciantes e começam a trocar os produtos, adquirindo produtos ao longo de suas travessias e trazendo esses produtos também para a Fenícia. Mas é importante percebermos que, além deles dedicarem-se à navegação, ao comércio marítimo, eles vão também desenvolver o artesanato, eles vão criar o vidro transparente, tá certo? Vão cultivar também vinhos, vão se dedicar à pesca, mas a base mesmo de sua economia passa a ser o comércio marítimo. E esses produtos que eles têm servem também para ele trocar por outros, tá certo? Um aspecto interessante que a gente pode perceber aí é que, mediante essa necessidade de trocas de produtos,
os fenícios irão desenvolver a moeda, para facilitar assim a comercialização entre eles, tá certo? Os fenícios não vão ter uma prática agrícola forte, porque a sua região é a região de uma estreita faixa de terra, tá certo? E a pecuária passa a ser também difícil lá, porque é um lugar extremamente acidentado, cheio de montanhas, e isso vai dificultar a agricultura. Porém, essa região da Fenícia é muito rica numa madeira chamada de cedro, que tanto vai servir para ele construir os seus navios, como também vender essa madeira nobre para outros países, tá certo? Eles vão aí ampliar as técnicas de tingir tecidos. O destaque aí vai ser para a cor púrpura, que é extraída de um molusco, e isso vai, de certa forma, gerar muito lucro, porque essa cor vai ser bela e a elite vai gostar muito. Então, eles vão tingir os tecidos com essa cor. E é importante percebermos que é através dessa cor, desse molusco, do púrpura, que você vai ter aí a palavra fenício, que vai ser originada aí, tá certo? Eles vão ser grandes construtores de navios, o que vão tornar, logicamente, grandes comerciantes marítimos, e vão desenvolver essas viagens, como eu falei para vocês, de longas distâncias, desenvolvendo assim o comércio desses produtos, além da madeira, do vidro, tá certo? Do marfim e esse corante de tecido, que vai fortalecer assim as suas relações comerciais com outros povos. Já na política, percebemos que o que se ressalta aí é que a Fenícia não é um país totalmente assim unificado, tá? Como a gente tem essa ideia de hoje. A Fenícia era formada por várias cidades-estados, essas cidades extremamente independentes uma da outra, poderiam até guerrear uma com a outra, e quem gerenciava, quem governavam essas cidades dentro do seu poder político eram os grandes comerciantes, né, os grandes detentores da rota comercial marítima. Então essas cidades passam a ser administradas por esses grandes comerciantes marítimos. E as 3 cidades-estados mais importantes dos fenícios vai ser Biblos, Tiro e Sidom, tá certo? Esse poder político se baseava nessas rotas comerciais e estava nas mãos dos homens que dominavam o mar, os grandes comerciantes, que vão constituindo assim a chamada talassocracia, a forma de governar dos fenícios. É uma expressão grega que significa mar, força e poder, tá certo? E já na cultura, os fenícios vão nos contribuir com o alfabeto. Vai ser uma das grandes riquezas e heranças que eles vão deixar para a gente. Vai ser o alfabeto, tá certo? Que facilita a nossa comunicação nos dias de hoje. Ao contrário dos povos egípcios e dos babilônios, que elaboraram a escrita baseada em símbolos, né? O alfabeto fenício representa aí os fonemas. E este alfabeto é o que vai dar origem à escrita ocidental, tá certo? E além também da própria moeda, que vai facilitar essa relação comercial e dar ideia também para outros países poderem trocar os seus produtos através de um peso e medida que é atribuído às moedas. E muitas das moedas dos fenícios estavam cravadas nelas a figuras de barcos e de mitos pelos quais eles ali acreditavam, tá certo? Então os fenícios foram grandes comerciantes marítimos e a base da sua economia está voltada para o comércio marítimo. Os fenícios vão deixar de existir, vão cair,
quando Ciro II, que era rei da Pérsia, resolve conquistar Fenícias. E aí os fenícios vão fugir para uma região chamada de Cartago, tá certo? Ao fim de 3 conflitos pelo domínio do mar Mediterrâneo, durante as chamadas Guerras Púnicas, as Guerras Púnicas vai ser um conflito entre Cartago e o Império Romano. E termina Roma conquistando Cartago e passa a dominar toda a rota comercial do Mediterrâneo, tá certo? Então aí foi a nossa aula remota sobre os fenícios. Mais uma vez eu lembro a vocês que essas nossas aulas vocês podem se inscrever no nosso canal do YouTube e vocês terão todas as nossas aulas disponíveis lá para poder rever várias vezes e tirar as dúvidas de vocês, tá certo? E nos encontraremos na nossa chamada de vídeo para podermos debater ainda mais e tirar as nossas dúvidas. Um abraço a todos.